Boa noite, pessoal. Vamos fazer uma breve apresentação sobre a soldagem TIG, né, para a matéria Processos de Fabricação. Os integrantes desse grupo são Jean Carlos da Vitória Araújo, Marcos Vinícius Poloni de Souza, Tarik Souza Silva e Vinícius Rocha Costa. O que é esse processo? A soldagem TIG é um tipo de soldagem que o processo é feito com um eletrodo sólido de tungstênio, né? O eletrodo, o arco e a área em volta da poça de fusão da solda são protegidos por uma atmosfera de gás, né? Se o metal de enchimento for necessário, se for necessário adicionar um metal de enchimento, ele é adicionado no limite da poça de fusão, certo? Essa soldagem ela fabrica uma solda de ótima qualidade, né? É uma solda de boa qualidade e é uma solda limpa, não gera escória e a solda no final de todo o processo não precisa de limpeza. Essa soldagem, né, a soldagem TIG, ela é muito utilizada em solda de alumínio, com alumínio, né, e soldas com ligas de aço inoxidável, né, que é onde a integridade da solda é de extrema importância, né. Ela pode ser usada, essa soldagem TIG, pode ser usada para quase todos os metais, e o processo dessa soldagem pode ser tanto manual, como todos conhecem, ou automático, né? Essa soldagem ela é muito utilizada para juntas de alta qualidade em indústrias químicas, aeronáuticas, nucleares, etc. E nesse slide aí nós vemos alguns pontos, né, em que a TIG ela pode ser aplicada, ela pode ser usada, né? Que é a soldagem, pode ser usada para soldagem de tubos e chapas de espessuras finas, né? Vemos ali também, pode ser usado para reparo e manutenção em geral, né? Soldagem de alumínio, magnésio e suas ligas. E como eu falei, já tinha falado, né? Ela pode ser usada para quase todos os tipos de metais, né? Sendo processo manual ou automático. Como está falando aí, é uma soldagem de ampla gama de metais, né? Como aço carbono e baixa liga, aços inoxidáveis, liga de alumínio, liga de níquel e várias outras, né? O arco eletro-TIG consiste em um grande número de elétrons que escoam do polo negativo para o polo positivo em fração de segundo. O processo de emissão dos elétrons e sua respectiva colisão gera um arco extremamente quente, ou seja, ele deve alcançar temperaturas suficientemente altas para causar a emissão de elétrons por agitação térmica em que seja consumido. Em contato com o ar, as ligas de alumínio formam uma superfície de óxido de alumínio, que dificulta ou mesmo impede sua soldagem. Para sobrepor esse problema, se faz o uso da corrente alternada, a qual associa a propriedade da limpeza da corrente contínua e da penetração da corrente contínua negativa a cada meio ciclo. A solda pode ser feita utilizando corrente contínua ou alterada. Nessa tabela dá para ver as características de cada tipo de corrente. Aqui nessa corrente contínua tem uns objetivos muito interessantes, como da corrente direta com corrente contínua negativa, né? Que ela tem a maior penetração profunda e preservação do tungstênio. E na inversa, ela tem a penetração rasa e efeito limpeza de óxido superficial. A aplicação se faz em uso de aço carbono, baixa e alta liga, inoxidável, prata, cobre e ligas. E na inversa tem a viável para a soldagem de pequenas espessuras. Na alterada, tem o objetivo de preservação do W e efeito da limpeza de cada ciclo. A aplicação se dá através do alumínio, magnésio e suas ligas. Na corrente contínua direta, não existe ação de limpeza do óxido na soldagem de alumínio, magnésio e suas ligas. Já na corrente contínua inversa, existe. Na alternada, é feita a cada meio ciclo. O balanço de calor no arco
Na corrente contínua direta é 70% na peça e 30% no eletrodo. Já na inversa, como o nome já diz, é inversamente, 30% na peça e 70% no eletrodo. Na corrente alternada é feita meio a meio, 50% na peça e 50% no eletrodo. O fluxo de elétrons e penetração na corrente contínua direta é feita do eletrodo para a peça. Na corrente contínua inversa é feita da peça para o eletrodo. Já na corrente alternada é feita meio a meio, na peça para o eletrodo e do eletrodo para a peça. Os tipos de corrente. A SI possui uma variedade de equipamentos que, além dos tipos de corrente convencional, possui a utilização de corrente controlada que torna melhor a soldagem da TIG. A corrente direta pulsada, ela tem uma maior pulsação térmica, boa penetração e melhor controle de porção de fusão. A TIG, onda sazonal, ela tem uma baixa estabilidade do arco e alta perda de energia. A onda quadrada já tem uma alta estabilidade do arco e baixa perda de energia com alto ruído. TIG Q-Wave utiliza as melhores propriedades do tipo de onda senoidal e quadrada, tem baixo ruído e maior estabilidade do arco. O balanço da onda utiliza a configuração que relaciona os tempos dos ciclos positivo e negativo na soldagem corrente alternada, no caso de alumínio. Um ciclo positivo mais longo resulta em melhor limpeza da camada de óxidos e em um maior aquecimento do eletrodo. Um ciclo negativo mais longo resulta em menor limpeza da camada de óxidos, entretanto, um menor aquecimento do eletrodo e uma maior penetração. Para um desempenho adequado, os ciclos devem ser pelo menos 50%. Abertura de arco. A abertura de arco no processo TIG mais convencional é por arraste, não sendo a única, como também existe a lift arc e a de alta frequência. Vou falar agora alguns objetivos, vantagens e desvantagens dos métodos de abertura de arco no processo TIG. O método de arraste é onde o eletrodo é encostado ou riscado rapidamente na peça, onde ocasiona a abertura de arco. A vantagem é o baixo custo, porque pode ser utilizada a mesma máquina que se utiliza no processo de eletrodo revestido. E a desvantagem é que ocorre o rápido desgaste do eletrodo e também ocorre o risco de inclusão de tungstênio na poça de fusão, que é o eletrodo que se utiliza na tocha. Lift arc. O eletrodo é encostado na peça e a tocha é levemente retirada na posição inclinada, até que ocorra a abertura do arco. A vantagem é o baixo custo e que também pode ser utilizadas tochas e bocais convencionais para esse processo. A desvantagem é que ocorre um pequeno risco de inclusão de tungstênio na poça de fusão também. E o modo de alta frequência. O modo de alta frequência é um método que uma alta tensão de frequência ela ioniza o gás de proteção, tornando o gás condutor, e um arco elétrico é estabelecido. A vantagem é que não há desgaste do eletrodo por contato e sem risco de inclusão de tungstênio. A desvantagem é o ruído, o custo mais elevado e o risco de distúrbio nos equipamentos. Vantagens e limitações do processo TIG. As principais vantagens são o elevado controle da poça de fusão, ótimo acabamento, ótima qualidade das propriedades mecânicas, não apresenta escória, respingo ou fumo de soldagem, possibilidade de soldagem de chapas muito finas. Por exemplo, é possível soldar até o fundo de uma latinha de refrigerante. Soldagem de inúmeras ligas metálicas como aço, níquel, inox, titânio, alumínio, magnésio, cobre, bronze e até mesmo ouro pode ser soldado pelo processo TIG. É um processo que visa a estanqueidade. Na área industrial, principalmente, a TIG é muito utilizada para fazer raiz de tubulações hidráulicas de alta pressão. E em determinadas espessuras e preparações não necessita de adição de material. Pode ser feito no modo autógeno ou então adicionando material através da vareta. Algumas limitações são a baixa taxa de deposição de material, a necessidade de maior coordenação e experiência do soldador no controle da poça de fusão. Não é um processo tão fácil, ele requer um maior controle manual do operador. A dificuldade de manter a proteção adequada em ambientes com vento. O método TIG ele é mais adequado a ser feito em locais fechados, porque em locais abertos ocorre o risco de ocorrer a contaminação da poça por oxigênio. E a última desvantagem é que ela tem uma baixa tolerância a contaminantes. Qualquer contato com
que não seja com os materiais de adição ou da chapa pode ocasionar poros ou trincas na solda. Gases e correntes utilizadas. Os gases utilizados nesse processo devem ser inertes, daí a denominação TIG, Tungstênio Inert Gas. O fato de usar um eletrodo não consumível impõe a necessidade de se usar gases como atmosfera protetora, de forma que não deteriorem o eletrodo de tungstênio nas temperaturas de soldagem. Devido a isso, os gases mais utilizados são o argônio e hélio, ou a mistura de argônio e hidrogênio, ou também a mistura de argônio e hélio. Devido às características não reativas e apresentar baixo potencial de ionização, o gás mais utilizado no processo TIG é o argônio. Por conta da baixa condutividade térmica, a coluna de arco é constrita, gerando assim um perfil de penetração estreito e profundo, tipo taça. O argônio puro é mais usado em soldagens manuais de qualquer material. O uso do hélio puro em soldagem TIG é preferido em relação ao argônio para soldagens de chapas mais grossas, especialmente em materiais que tenham elevada temperatura de fusão ou alta condutividade térmica, ou também em soldas mecanizadas, onde possam ser desenvolvidas maiores velocidades. As misturas argônio-hélio, argônio-hidrogênio apresentam maior produtividade. E falando um pouco mais sobre os gases inertes mais utilizados no processo TIG, devido ao alto potencial de ionização, o uso do hélio puro traz algumas desvantagens, como dificuldade da abertura de arco e instabilidade do arco. Cada um dos gases possui vantagens e desvantagens específicas. Essas dificuldades são superadas ao trabalhar com misturas de gases, como por exemplo a mistura de argônio com hélio. Essa mistura traz maior aporte térmico em relação ao argônio puro, facilidade de abertura de arco e boa estabilidade são algumas das vantagens obtidas. Mistura de argônio com hidrogênio. O hidrogênio é misturado ao argônio para melhorar as propriedades térmicas. A atmosfera redutora produzida melhora as condições de molhabilidade da poça de fusão. Pureza dos gases. Dependendo do metal a ser soldado e do processo empregado, o grau de pureza do gás influenciará na velocidade de soldagem, acabamento do cordão e principalmente da porosidade. Os efeitos de qualquer tipo de impureza, isoladamente ou em combinação com outras em muitos materiais e processos, criam uma série de possibilidades de ocorrência de defeitos e problemas. E se tratando das correntes utilizadas no processo TIG, as fontes são do tipo corrente constante, podendo fornecer corrente contínua, alternada com onda senoidal ou quadrada, e correntes pulsadas. Os valores de corrente fornecidos pelas fontes TIG inversoras geralmente variam de 5 a 500 amperes, abrangendo uma grande gama de espessuras a partir de 0,2 mm. A tensão em circuito aberto não ultrapassa 80 volts para a segurança do operador. O tipo de corrente elétrica utilizada nesse processo influencia a penetração de solda, a limpeza superficial dos óxidos e da superfície do metal base e o desgaste do eletrodo de tungstênio. Dentro da corrente contínua, nós temos dois tipos de polaridade, direta e inversa. A direta, que é usada com eletrodo negativo, é recomendada apesar de não proporcionar ação de limpeza. Com esse tipo de corrente, a penetração é profunda e o desgaste do eletrodo é minimizado. Já a de polaridade inversa, usada com o eletrodo positivo, a ação de limpeza é eficiente, mas o desgaste excessivo do eletrodo inviabiliza a aplicação desse tipo de corrente. Agora, na corrente alternada, temos características intermediárias das anteriores. Esse tipo de corrente, por promover média penetração e ação de limpeza satisfatória, é indicada para a soldagem do alumínio, magnésio e suas ligas, metais onde a limpeza dos óxidos superficiais é fundamental na realização da operação de soldagem. Sempre que for utilizado esse tipo de corrente, o ignitor de alta frequência permanece acionado durante toda a operação de soldagem para estabilizar o arco elétrico. E já na corrente pulsada, o fato de a corrente ser pulsada e não constante no tempo permite a produção de juntas com muito melhor qualidade. Por quê? No mínimo, quando comparado com o TIG convencional, apresenta as seguintes vantagens. Utiliza menor energia de soldagem, melhora em muito ao controle sobre geometria do cordão, aumenta a espessura do metal base que pode ser soldado, promove a autolimpeza do eletrodo, aumenta a tolerância admitida nos parâmetros de soldagem, reduz o tempo de pré-aquecimento, reduz a distorção
e reduz a zona afetada pelo calor e a tendência à trinca de solidificação.